Boa noite. Boa noite, aqui estamos falando diretamente do Jornal Nação. Hoje a gente vai falar um pouquinho da importância dos direitos trabalhistas. Convidamos trabalhadores e profissionais do direito para falar um pouquinho sobre isso. Da vinheta. Boa noite, meu nome é Joyce, tenho 28 anos e sou autônoma há exatamente 1 ano e meio, né? Tenho uma gráfica onde eu trabalho com diversos tipos de brindes personalizados. Na sua opinião, como trabalhadora autônoma, você sente que tem autonomia total ou há situações em que limitam essa liberdade? Eu sinto que eu tenho uma autonomia total, sim, pelo fato de eu mesmo poder estar escolhendo, né, os meus horários para estar trabalhando. Eu tenho mais chances de conseguir realizar os meus sonhos, né? Fazer um planejamento ali, só depende de mim. Eu como MEI, como uma microempreendedora individual, eu contribuo pagando DAS mensalmente ali, né? Para futuramente adquirir direitos. A nossa lei trabalhista, ela engloba os trabalhadores autônomos ou... Eu acho que falta um pouco a desejar. Os autônomos praticamente, pelo pouco conhecimento que eu tenho, a gente não tem praticamente muitos direitos como CLT, por exemplo, o salário, o FGTS, Fundos de Garantia por Tempo de Serviço, né? Tem ali também as suas férias, 13º, enfim, a gente como autônomos, o único direito praticamente que a gente tem é se a gente contribuir com a Previdência Social, né? Com o INSS ali pagando esse valor, né? Da contribuição do DAS, a gente paga justamente para ter essas garantias futuramente, como eu falei, como a maternidade, como a aposentadoria, etc. Claro que temos que dar universidades para todos. Você tem um bom pintor de parede, sabe fazer coisas que têm um enorme valor, e um enorme valor econômico. É dar valor econômico, no fundo, ao trabalho, na minha opinião. No Brasil e no mundo, não se dá valor econômico ao trabalho, se dá valor econômico ao bem, às coisas. Isso, na minha opinião, vem da formação do nosso país, que foi fundado pelo genocídio dos índios e pela escravidão. Um trabalho escravo, ele tem enorme dificuldade cultural de aceitar o valor do trabalho. Pô, não tá dando pra nada, tá tudo aumentando, condução, tudo, pô. Onde nós vamos parar desse jeito? Isso aí é gente. Tem pai de família aqui que precisa ganhar mais. Quantas horas trabalha? Que horas o senhor vai dormir? O senhor vai ao cinema? O que o senhor faz no seu fim de semana? Quantas horas trabalhou? Pessoal, boa noite a todos. Vai estar um sol incrível aqui do lado. Meu nome é Bruno Caio, sou analista político. Também estudo direito com vocês, dou algumas assessorias privadas e estou aqui para poder contribuir. Espero que todos que vejam a entrevista saibam um pouco mais de conhecimento e qualquer coisa, só chamar. A dignidade da pessoa humana no direito de trabalho brasileiro? Olha, para cumprir esse princípio, o sistema brasileiro de seguridade social, ele tem 3 etapas. Nós temos a assistência social, a previdência social e a saúde. A assistência é para quem dela necessitar, a previdência contributiva e a saúde universal. Você falou que ele deixou de trabalhar, depende do seu valor. Por que ele deixou de trabalhar? É alguma enfermidade? É alguma situação irreparável, qual ele precisa de uma responsabilidade temporária? Ele realmente se aposentou e precisa de um sistema previdenciário e contribuiu para receber esse sistema? Então a gente analisa caso a caso. Quando a pessoa já está no sistema previdenciário, ela tem direito à sua aposentadoria. No caso, vai ser seu salário, né, todo mês em conta, até o 13º, para poder suprir suas necessidades sem precisar iniciar a função laboral. Tem um sistema de assistência social, beleza? A assistência social, ela justamente, se você consegue provar que você dela requer, ela te acolhe. Eu não consigo trabalhar, tem algum problema, não consigo trabalhar, beleza? Você tem alguns benefícios, como por exemplo, pertencelores. Ou controle tem a deficiência com um acidente, você vai ter o seu seguro. Posteriormente, você vai receber uma renda, porque se você não pode trabalhar, você também não pode ficar marginalizado. Previdência tem tipos de aposentadoria, como a aposentadoria compulsória, que é justamente aquela pessoa que ela é obrigada a se aposentar por causa de algum motivo de força maior. Não só a previdência com a assistência, eles dão essa cobertura para o trabalhador. É porque assim, se você perguntar para mim sobre a metamorfose, eu vejo muito mais que Kafka está falando sobre a legislação previdenciária. Por exemplo, na época de Kafka, a previdência inglesa já tinha um certo de previdência inglesa. Então, eu acredito que ele falou muito mais sobre a questão previdenciária do que trabalhista. Trabalhista, a gente pode analisar, por exemplo, fazer uma referência direta à questão do trabalhador que sofreu algum tipo de acidente, e não pôde, vai ter que pegar uma aposentadoria compulsória, uma aposentadoria para acidente, por invalidez, algo desse tipo. Então, só que o importante do livro para mim não é a relação do sistema trabalhista com o trabalhador, e sim a relação de assistência social das famílias com a pessoa que foi lesada. Uma comparação também que a gente mostrou um pouco foi sobre a semelhança entre Franz Kafka e o autor de Tokyo Ghoul, né?
principal protagonista de Tokyo Ghoul, na verdade, a mãe dele, mesmo que a gente não fale muito sobre a relação de trabalho em Tokyo Ghoul, fala mais sobre a metamorfose, também que os problemas do Kaneki se deram por causa da mãe dele, que morreu de tanto trabalhar. E o protagonista é um cara que ele é fã de Kafka. Ele é fã do livro Metamorfose, que é o livro preferido dele. O protagonista já se viu um monstro. Kaneki ele começou a se transformar num monstro. Por causa disso, está um trator que tem uma referência direta ao Kurosawa. Ele é autor de livros como Pluto, como Century Boys, 21 Century Boys, no livro dele, como Psicologia e Direito. E ele pega muitas referências de Kafka também. Kafka, ele não só na cultura ocidental, mas na cultura oriental, ele tem muita influência. E às vezes as pessoas não sabem disso. O interessante em Kafka é porque quando o Gregor ele acorda, a primeira coisa, apesar dele virar um bicho, dele estar daquela forma, a primeira coisa que ele pensa é como eu vou trabalhar. Ao descobrir que havia se transformado em um inseto, a primeira preocupação de Gregor Samsa foi não se atrasar para o trabalho. E no Tokyo Ghoul, quando ele acorda, ele entra totalmente em pânico e a gente vê, a gente acompanha o personagem em diversas situações que ele, assim, fica entre o moral, entre o que é certo, o que é errado, o que eu faço agora, abandonar pela família ninguém. E, assim, o que eu acho também interessante é que quando ele é torturado, depois tem uma coisa que acontece com ele que o cabelo dele fica branco, né? Isso diz sobre a metamorfose que ele sofreu. O nível de estresse que ele passou. O nível de estresse que ele passou e faz uma referência à síndrome de Maria Antonieta, que dizem que quando a teoria diz que Maria Antonieta, quando ela ia ser decapitada, ela estava presa e aí no dia seguinte ela sabia que ela ia ser decapitada, ela acordou o cabelo todo branco. E foi isso que aconteceu com ele, por causa do nível de estresse, o cabelo dele inteiro ficou branco e até aparecem as flores, né, o lírio aranha vermelho, que significa que ele passou por um processo de renascimento. Eu posso citar como humanização o Tratado de São Cristóvão, Costa Rica, direitos humanos, beleza? Eu considero quanto melhor a qualidade de vida da pessoa, mais humanizada se tem aquela vida. E o que define isso é o IDH. Então, o direito de trabalho, o regime trabalhista influencia diretamente na sua humanização. Como, por exemplo, vamos pegar os 20 melhores países que têm melhor IDH. Nós vamos ter Islândia, nós vamos ter Suécia, Suíça, perfeito, Dinamarca. Como é o modelo trabalhista desses países? Muito diferente do sistema brasileiro. Porque é um modelo trabalhista ao qual o Estado visa garantir o bem-estar social. O Brasil enfrenta uma crise de saúde mental. É o que revelam dados exclusivos a que o João teve acesso do Ministério da Previdência Social sobre o afastamento do trabalho. Os psiquiatras que explicaram que há muitos fatores que influenciam esse aumento nos quadros de transtornos mentais. Um deles é o cenário do trabalho, com a precarização, a pejotização, equipes reduzidas e pressão. Meu nome é Cíntia Cordeiro Santos, eu sou juíza do trabalho auxiliar da 2ª Vara do Trabalho de Vitória da Conquista. Sou mestre em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, doutoranda em Direito com especialização na linha de pesquisa em Direitos Humanos. Na sua visão, como magistrada, quais foram os impactos mais significativos na reforma trabalhista de 2017 na proteção dos direitos dos trabalhadores? A reforma trabalhista ela veio muito mais para assegurar aquilo que a gente chama de solução negociada. O que é a solução negociada? É através dos entes coletivos, dos entes sindicais. Então a reforma trabalhista realmente veio para reforçar o papel dos sindicatos, o papel da negociação coletiva, dando preponderância àquilo que é negociado em prol ou contra aquilo que está legislado. No entanto, por outro lado, ele veio e retirou diversos direitos para reforçar muito mais aquilo que se chama de flexibilização ou despersonalização do trabalhador. Ela veio para reforçar uma linha de direito, né, em que a gente diz que houve um liberalismo econômico e veio para retirar direitos e não para colocar. A Justiça do Trabalho tem competência para julgar os problemas advindos dos empregos de plataformas digitais? Sim. A Justiça do Trabalho, conforme preceitou o artigo 114 da Constituição Federal, ela tem competência
dirimir todo tipo de conflito, não só que digam respeito a vínculos de emprego, como relações de trabalho. O conflito entre os trabalhadores autônomos e as plataformas digitais devem ser dirimidas também pela competência da Justiça do Trabalho, conforme o artigo 114. Na realidade, trouxe insegurança jurídica, uma vez que o trabalho intermitente colocou nas mãos do tomador da mão de obra quando ele deve optar por fazer a alocação desse trabalhador para ele tomar a sua mão de obra, enquanto que o período em que ele não será aproveitado pela empresa não tem qualquer tipo de obrigação para o tomador de mão de obra, então ele não paga INSS. O intermitente ele veio para diminuir ainda mais os direitos dos trabalhadores. Magistrados e juristas para preservar um núcleo essencial dos direitos sociais frente às reformas. Bem feito, não só pelos magistrados, é reforçar o papel do direito do trabalho enquanto direito fundamental. O artigo 7º, ele fala justamente sobre os direitos fundamentais da pessoa trabalhadora, justamente da dignidade que o trabalho traz, não só para a pessoa trabalhadora, como para toda a pessoa, tanto que inicialmente, logo após a reforma trabalhista, houve a queda. Com o passar do tempo, viu-se que não se passou de mero boato, né, de mero terrorismo realmente que foi feito, e agora, mais do que nunca, a Justiça do Trabalho volta fortalecida, tanto que o número de processos que hoje tramitam na Justiça do Trabalho já é, em números brutos, muito superior àquele que nós tínhamos antes da reforma trabalhista. Na realidade, infelizmente, no nosso STF, não temos especialistas em direito do trabalho. Está sendo feito um estudo sobre o trabalho humano de uma ótica meramente capitalista, meramente mercantilista e sob o ponto de vista do capital mesmo, econômico, né, o trabalho apenas pelo seu valor econômico, não se conseguirá enxergar todas aquelas implicações que ele repercute, né, que ele pela polícia. Quando a polícia encontrou esse carro estava com os vidros quebrados e Beleza, meu nome é Isaac Rocha, pessoal. E o Uber pensou em nascer em algumas outras capitais, foi para onde eu tive os meus primeiros contatos, Salvador, São Paulo. Ainda tinha aqui em Conquista. Tenho 38 anos, 37 dentro desse segmento, atuante na área como motorista de aplicativo. Sou formado em administração também, né, pela Universidade Paulista. Sou formado em informática, especializado em hardware e software da computação. O Uber vem assim, surgiu conforme as necessidades, né, e com possibilidades de ganhos também, né. Ganhava pouco, mas de forma estratégica, e ganhava bem. Ganhava bem, o que eu posso dizer assim, valia a pena. No tempo, eu trabalhava apenas em horários de pico, de 5 às 9 da manhã, pegava de 11 às 1h30, de 5 às 19 e de 21 horas até às 23 horas. Hoje, fez com que a mudança em algumas coisas no que se refere a dinâmicas e tarifa, fez que essa jornada praticamente que dobrasse, triplicasse em trabalho com o Uber, principalmente como renda principal, levando recarga de horas de 16 horas, 18, até 20 horas, tem gente que vira 24 horas, de 12 horas, para conseguir fazer um resultado legal, e às vezes nem consegue. A gente almoça na rua, no carro, às vezes nem almoça, é conforme a necessidade de momento. Começava com quem não tinha condição de ter o próprio carro, alugava um dinheiro, conseguia financiar um carro, até chegar à condição de ter um carro próprio. Mas hoje essa realidade é praticamente quase que impossível. O operacional chega a não ser viável ultimamente. Hoje o que eu posso lhe afirmar é o seguinte: classe de motorista hoje é uns falidos, na verdade, a um prazo médio e longo prazo. Quem tem seu carro quitado, com o passar do tempo, ele vai se desgastar, se desapreciar. A rentabilidade dele não se torna legal. Quando ele quebrar, ele não vai perceber. Como aquelas grandes empresas, né? Tem aquele fluxo lá, quando ela está quebrada, elas nem entendem que está quebrada. Mas não estaria todas, né? As grandes plataformas hoje ela meio que escraviza o motorista com um falso empreendedor. Na verdade, ele não é um empreendedor, ele não é dono do seu próprio negócio, ele é escravo de uma plataforma, de um sistema totalmente largada. Não tem essa fiscalização, não tem
esta ação que vai fazer o negócio tornar sólido e concreto. Não, isso aí não tem suporte nenhum. O motorista ele é responsável por todo e qualquer tipo de dano, não tem segurança nenhuma mediante isso, nenhuma base. Isso é surreal, porque assim, não é o que dá para tirar. Dá para tirar, a gente tem que saber todo o custo da operação. Do carro, desapreciação do carro, custo operacional com alimentação, seguro, IPVA, manutenção, combustível, ainda tem as taxas que costumam ser até 40%. Ou seja, no final das contas aí pra gente é aquele volume que entra, é só uma operação da fatia do bolo. Então é o motorista dizer que faz 300, 250 reais, 400, 500 reais no dia, mas quando ele for fazer realmente o que é do bolso dele ali, fica em média de 40, 50 reais. A partir do momento que você se coloca à disposição de ficar 12, 15 horas, 24 horas dentro de um carro, você não tem liberdade. E você não pode parar, porque se tu parar, suas despesas diárias eu não vou deixar de existir. Melhor trabalhar como CLT ou como Uber? Estudar. O Ministério do Trabalho eles tinham o dever, a obrigação legal de atuar firmemente dentro disso aí, entendeu? Então, com tudo isso aí, acaba ficando assim, pessoas com índole ruim por conta do próprio sistema que não faz um serviço de fiscalização devido. Primeiramente, meu nome é Vinícius, eu sou motorista de aplicativo já tenho há 5 anos, tenho 27 anos de idade. Uber, antigamente, né, você conseguia fazer valores exorbitantes, esse tipo de coisa. Hoje em dia, pelo meu cenário, pelo meu contexto, o motorista de aplicativo só consegue complementar a renda, porque infelizmente só como Uber não está dando mais para suprir os gastos assim pessoais, uma base, exemplo de uma taxa fixa, alguma coisa, alguma fiscalização para fiscalizar esse tipo de conduta. Não existe isso na plataforma Uber, tanto Uber como 99, InDrive e os aplicativos locais. No começo do ano, em fevereiro, infelizmente eu sofri um acidente no qual eu acabei perdendo meu carro por conta de uma imprudência de uma motorista. Eu fiquei praticamente 3 semanas aí sem trabalho, sim, sem nenhuma fonte de renda, sem nada. Infelizmente a plataforma não tem esse tipo de cuidado com o próprio motorista, não fornece nenhum tipo de ajuda, não tem um programa, não tem um auxílio. Deveria existir fiscalização, mais leis do que o Uber hoje em dia. Eu acho que é a escravidão digital, porque você, infelizmente, não tem liberdade. Muitas vezes você passa de 10 a 12, 14 horas. E o psicológico da pessoa, e o emocional, como é que... Já ouvi a questão de estar felicidade de trabalhar. Se ele não trabalha, ele não é mais nada. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo. Meu nome é Laís. Eu estou classificada nessa questão como acadêmica em Direito, mas desde o meu ingresso na faculdade eu tive experiência dentro das plataformas digitais. Depois eu migrei para o Uber, do Uber eu fui para o táxi e voltei para o Uber novamente. De aplicativo, você se sentia liberdade como trabalhadora autônoma? Enfrentava muitas dificuldades? Então, com o trabalho CLT, a gente tem uma liberdade muito vasta. Porém, tem uma desvantagem. Se eu não estiver produzindo ou rodando, eu não vou estar ganhando meu dinheiro no final do mês. Empregatício entre o motorista de aplicativos e empresas de tecnologias? Eu acredito que o vínculo empregatício traria uma segurança, não uma falsa segurança, mas uma segurança estável para os motoristas. Porque a maioria dos motoristas, eles optaram por ser motorista de aplicativo por uma segurança, entre aspas. Mas também a qualquer momento seu carro pode dar problema e ele fica sem trabalhar. O que está em discussão no governo sobre reconhecimento do trabalho de aplicativo como seguros trabalhistas, eu acredito que seria interessante. Teria seguro de FGTS, 13º, férias... E até mesmo se sofrer um acidente durante o trabalho, ele poderia ser encostado pelo INSS. Assim, não teria a sua subsistência em risco. Eles forneciam alguma assistência, algum tipo de amparo? Nenhum. Motoristas ou motoboys da plataforma que ficaram hospitalizados e a plataforma não isentou o motorista. Você é um objeto, você está ali para poder servir o famoso pé de rato. Quem é o carro, então é o famoso pé de rato. Em jornada de trabalho, você trabalha na Lagoa Escravo, já rodei 24 horas já, e você corre muito risco de ser assaltado, sequestrado, e você trabalha 15 horas para rodar 300 km, no final do mês não sobrar quase nada para você. Eu iria preferir o carteira assinada, e ainda rodaria final de semana, mas
A segurança que você tem na faculdade de Direito é mais fácil estar em contato com o juiz, desembargador, professor que é advogado e quem está lá fora, quem como motorista e como motoboy na área do direito, porque se eu atender um motorista eu vou saber o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Então traz uma luz muito grande. De fato, a justiça ela é a luz no meio da escuridão. A gente chega e leva o conhecimento para as pessoas. E assim, eu acredito que é uma diferença muito grande. Eu já atendi pessoas que eu estava passando um ponto de táxi, o taxista gritou para Deus e o mundo ouviu, foi taxista hoje e virou doutora. Qual é a diferença entre alguém formado em letras e uma pizza família? Eu disse que sim. Que a pizza grande consegue alimentar uma família. E aí, tipo assim, eu descobri que na Olivia Flores tem muito Pokémon, então eu tô indo daqui até lá pegando Pokémon. Ô gente, sério, tô tentando entrevistar vocês mandaram Yasmin, velho, que sacanagem, viu comigo? Por favor, doutor Linauro, me dá um ponto que eu tenho que aguentar Yasmin. Na verdade, eu nem vou ganhar ponto. Nossa, o anticristo aqui, Linauro. Você acha qual a maior desvantagem de trabalhar com aplicativo? A maior desvantagem, hoje é todas. Imagina não sabe fazer a pergunta, né? Você espirrar dessa vez. As pessoas vivem em um país. Vai lavar o rosto? Não, moço! Por que você não é tão teimosa? Ai, que inferno! Pior criança, velho. Depois de matemático. Olha, esse livro jamais pode cair, gente. E o senhor não acha que... Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama.